E no História de Opinião de hoje, nós temos uma figura ilustre, nosso amigo Lito Casara, está recepcionando aqui na sua residência, num espaço denominado Silvio Festivo, depois não vamos saber por que isso, né, Silvio? E o Silvio, como sempre, nossa companhia, vai conduzir a entrevista, porque os dois são parceiros, são amigos há muitos anos, né? E o Silvio vai iniciar aqui com o Lito um bate-papo que vocês vão adorar. São histórias que não tem nada a ver com o que vocês estão ouvindo falar do Lito. Nós vamos descobrir coisas do Lito aqui que pouca gente conhece. O Silvio vai começar a explorar isso aí, não é, professor? Na verdade, eu tenho o prazer de ser um amigo direto do Lito, de ser privilegiado com a música dele e com a convivência com ele e com a família. Porque o Lito, ele é conhecido por Lito Casara, mas na verdade o nome dele é Manuel Futon Madeira Casara. E a primeira coisa que logo chama atenção é porque esse Futon Madeira Casara, de onde é que vem essa... O Futon é uma homenagem a Roberto Futon, né? O meu avô era apaixonado pelas tecnologias desenvolvidas pelo cientista inglês Roberto Fulton, que inventou a máquina a vapor. Tanto é verdade isso que a primeira lancha a vapor a navegar no Vale do Guaporé foi do meu avô. Uma lancha batizada com o nome de Joca. E antes de morrer ele pediu ao meu pai que batizasse um dos filhos com o nome de Fulton. E assim foi feito. Eu recebi o nome que homenageou o tão admirado cientista do meu avô. E o Casara? O Casara é italiano, do meu avô, que é nascido na província de Vicenza, na Itália, formado em arquitetura em Turim e pós-graduado em ciências políticas em Oxford, que veio para a América do Sul, para Quito, no Equador, lecionar na Universidade Católica, a primeira universidade católica da América do Sul. E o Madeira? O Madeira é português. Já deu tudo certo. Você... O Madeira é português. Tem o Madeira no nome da já. parte da minha mãe. Né? A tua mãe é nascida no Guaporé. A minha mãe é nascida no Guaporé, criada pelo Dom Rei. Dom Rei. Eu costumo brincar, falei que eu sou um dos poucos que tem um avô bispo da Igreja Católica. Isso é verdade. Dom Rei, que criou minha mãe, porque ela ficou órfã com 8 anos, e o Dom Rei adotou a criação dela e entregou para as freiras. Né? Ela formou professora e foi lecionar no Vale do Guaporé. Mas você, de certa forma, é uma coisa que não é incomum, mas no caso da sua mãe, ela também passou um tempo com os tourinhos, né? Ah, sim, é interessante destacar isso, porque a minha mãe, quando ficou órfã, quem acolheu foi a dona Eulália, né? Lá em Santa Fé, no Vale do Guaporé. Então, a minha mãe, de certa forma, é irmã do Eurotorinho, né? Por adoção. E dali, a dona Eulália encaminhou a minha mãe para o Dom Rei, para os cuidados do Dom Rei, né? Ou seja, ela foi criada ali no Colégio das Freiras. Foi criada e formada como professora. Agora, na verdade, vamos rememorar um pouco. O teu, que é bisavô, né? O Américo, né? O Américo é meu avô. O Américo é teu avô. Pai do meu pai, Giacomo Casara. Então foi teu avô que veio lá de Quito para... Foi. Meu avô foi contratado pelos padres salesianos em Oxford ainda. Aí ele veio para Quito, ficou uns 10 anos lecionando, e de lá ele veio para o Brasil. Ou melhor, ele veio primeiro para o Peru, né? Saiu do Equador, veio para o Peru, casou com minha avó em Iquitos, no Peru, teve uma filha lá, e de lá ele veio para Guajará-Mirim.
Sim, mas ele tinha o sonho de ter um seringal, né? A paixão dele era produzir borracha, né? Tanto é que ele se juntou aos índios, os Itotos, que ensinaram tudo de produção de caucho para ele. E veja bem, ele era um intelectual. Na época, ter um curso médio já era uma grande coisa. Ele era arquiteto formado em Turim, na Escola de Arquitetura de Turim, e pós-graduado em Ciências Políticas em Oxford. Era muita coisa, era muita bagagem para um homem que queria viver na Amazônia, né? Mas o grande sonho dele era produzir borracha, e ele conseguiu fazer isso porque, na verdade, ele se juntou aos índios que ensinaram tudo para ele, e ele ensinou algumas coisas para os índios, né? Algumas tecnologias que ele dominava, e fizeram uma grande parceria, e foi o maior produtor de caucho do Rio Solimões. Vendia borracha em Manaus e em Belém. Mas ele se instalou aqui em Rondônia, lá no Alto Guaporé. Ele veio de Iquitos, pelo rio Ucaiali, e depois ele pegou Madre de Deus e chegou em Cachoeira Esperança. De Cachoeira Esperança ele foi para Guajará-Mirim, onde ele teve um amparo da prelazia de Guajará-Mirim recém-instalada lá. Ali ele construiu os barcos e subiu o Guaporé até Pimenteiras, onde ele montou o acampamento e fez a prospecção, culminando com a descoberta do seringal Barranco Alto, que ele batizou de seringal Barranco Alto, que ficava no rio Corumbiara. Rio Columbiara. Agora, é célebre, aliás, que o Aloysio Ferreira, ele ficou escondido lá no seringal do teu avô. Esse é um fato histórico que eu considero da maior importância e que não foi devidamente anotado ou contado, né? Porque o Aloysio Ferreira fugiu da Revolução dos Tenentes. Da Revolução de 30. De 30. E ele foi castigado, se é que a gente pode chamar isso de castigo, a servir no Forte Príncipe da Beira. E o meu avô passava sistematicamente pelo Forte Príncipe da Beira. Eu não sei como te relatar como esse entendimento aconteceu, mas a verdade é que ele foi parar no seringal Barranco Alto e foi o administrador do seringal, do meu avô. Né? O meu avô, ele falava correntemente o inglês, o italiano, que é a língua pátria dele, o espanhol e o português mais ou menos. Então o Aloysio terminava traduzindo as cartas para ele, que ele recebia, e fizeram uma grande parceria. E ele tinha uma biblioteca invejável na floresta, a maior biblioteca que se tem notícia na floresta, onde o Aloysio Ferreira se dedicou ao estudo da antropologia e conviveu com aqueles índios ali, os Nhambiquaras. Tem fotos registradas em Barranco Alto do Aloysio Ferreira com os Nhambiquaras. E o meu avô era um intelectual e certamente ele se deu muito bem lá no convívio ou no exílio, se é que a gente pode chamar de exílio, de 3 anos. Passou uns 3 anos lá no seringal Barranco Alto. E foi uma época de muita prosperidade. Né? Depois ele viria a ser o superintendente da Estrada de Ferro Madeira Mamoré, e depois do governador, né? Depois de receber o Getúlio Vargas, o governador. É responsável direto pela transformação de toda a área em território, porque da amizade dele com o Getúlio, é que o Getúlio teve aqui e prometeu para ele transformar Rondônia em território, na época o Guaporé. O Getúlio esteve aqui o dia 10 de outubro,
10 de outubro de 1940, ele subiu as barrancas ali da. Sim, inclusive nós vamos mostrar foto, tem essa foto aí, desse momento. E eu só uma parte que, historiadores, olha aí, ó. Vocês não contam essa história aí, você não vê essas histórias aí. E aqui é mais um momento para vocês, depois procurar o Lito, contar essa história e ilustrar com as fotos, que nós vamos criar essas fotos aí, Silvio. Vocês o primeiro a mostrar essa. Inclusive tem uma outra coisa que é bem interessante, que é o seguinte, que parte dessa história não foi registrada no Brasil, foi registrada no jornal francês, numa revista francesa. Foi no Lettre de l'Amazonie. Você imagina? Quer dizer, então, a Amazônia já era tão internacionalizada que se sabia mais dela lá fora do que aqui. É interessante esse registro do Silvio, porque isso foi contado em 1963 e 64, pelo padre Claude, é um padre francês, e que fez contou a história do meu avô, né? A trajetória do meu avô, de Turim a Guajará-Mirim. É muito interessante. E um fato curioso é que essa revista conta a paixão do meu avô pela ópera. Ele andava com uma vitrola e aqueles discos de arame, e onde ele chegava ele colocava aquilo para tocar, e os nativos ficavam encantados com ele. É uma forma de sedução, não deixa de ser, né? Encanta, né? E ele não tinha dom musical para tocar no instrumento, mas ele tinha uma paixão muito grande pela ópera. E eles contam essa história em 1963. O filme, coincidência ou não, o filme Fitzcarraldo foi rodado em 1980, sabe? Que conta uma história muito parecida com a do meu avô, né? É claro que naquela época tinham muitos estrangeiros aqui, né? E gente com formação acadêmica, com bom gosto musical. E o meu avô era um deles. Eu não sei se há uma coincidência aí ou se eles leram a história do meu avô e fizeram. Agora até teu avô, mesmo na Colômbia, ele foi muito reconhecido. Praticamente foi ele que reconstruiu a capital depois de um terremoto. De Quito. E Quito, né? Quito, no Equador. Quito, no Equador. Ele foi o arquiteto responsável pela reconstrução de Quito. Mas ele também teve preso com os índios pegaram ele e ele se transformou na liderança dos índios. Na verdade, ele foi cativo dos índios. Pelo menos é o que conta o padre Claude na revista Lettre de l'Amazonie, com base no diário dele, né? Que ele teve cativo dos índios Huitotos por algum tempo, e depois ele ficou muito amigo dos índios, né? Depois ele se aliou aos índios e ensinou muita coisa para os índios, e os índios ensinaram tudo que ele queria sobre produção de borracha, né? De seringa. Lito, a formação de vocês teve muito com a doutrina de Dom Rei? Ah, sem dúvida. Dom Rei foi uma bênção, não só para a minha família, mas para toda Guajará-Mirim. Você pode imaginar que nós éramos educados os professores eram franceses, né, italianos. Isso é um pouco da história interessante de Guajará. Nós fomos educados em 3 línguas: o francês, o espanhol e o português. E nós tínhamos convivência, falar com os padres, aquela coisa. Além do italiano, né, que o avô... lá em casa se falava italiano, né? Agora, é interessante isso, porque Guajará-Mirim era uma ilha de boa educação, né? Aqui na Amazônia, né? Então, o Dom Rei foi, de fato,
uma alma muito generosa, que deixou um lastro de educação, de sabedoria muito grande para a gente, para a minha geração, principalmente. Lito, e a música? Você é um músico, toca um bandolim maravilhoso, toca chorinho como ninguém. Tem um filho que é um gênio, um maestro praticamente de música erudita, toca piano incrivelmente. Tem outro filho que toca em banda, é um violonista também fabuloso. Mas a família tem, que eu sei que tem o Catê que canta, tem o Shakespeare. De onde é que começou essa coisa toda da família Casara de tocar tanto e fazer música maravilhosa como vocês fazem? Na verdade, o meu avô tinha paixão pela música erudita, né? Ele era um erudito, embora não tivesse habilidade nenhuma para tocar nenhum instrumento, mas ele gostava demais, né, de música. Mas é uma contribuição genética dos Madeiras. O gosto pela música, a execução musical vem dos Madeiras, né? O meu avô, o pai da minha mãe, ele era bandolinista, ele veio para trabalhar na estrada de ferro Madeira Mamoré, chamava Inácio Lemos Madeira. E ele era músico, ele que animava as festas, ele era contador da estrada de ferro Madeira Mamoré, né? E casou com uma boliviana chamada Purificação Roca, que nasceram aí os filhos, Estela Madeira, Almir Madeira. E o meu tio Almir Madeira, por exemplo, ele foi um grande violonista. Ele tocava do nível do Dilermando Reis, né, que foi um violonista que se destacou muito naquela época. Então, a gente via aquilo, né? A gente convivia com aquele ambiente de música e foi desenvolvendo. Eu não me lembro quando foi que eu comecei a minha educação musical. Na verdade, quando eu me dei conta, eu já sabia ler partituras, né? Eu fazia parte do coral da igreja. Eu tinha aquela convivência com os professores de música que vinham da França ensinar música pra gente aqui. E quando eu fui para Belo Horizonte, eu ingressei no Conservatório Mineiro de Música e aprimorei mais o meu conhecimento musical. Mas antes, já em Guajará-Mirim, eu fiz parte de bandas de baile, aquela época. Alguns nomes de banda? O Rondombrado, era o meu conjunto, né, que a gente animou muitos bailes no Helênico Libanês, né, e nós tocávamos, para você ter ideia, Beatles, né, tocava Roberto Carlos também, mas era música de baile, né? Então. Não mais hoje. Mas você se lembra de ouvir o quê quando era mais novo? Que músicas ouvia? Eu ouvia Beatles, ouvia Bossa Nova, né? Foi o florescer da Bossa Nova, né? Então a gente se encantava muito com essa boa música. A Bossa Nova nunca caiu de moda, né? Você vai na Europa, eu estive em Portugal recentemente, é impressionante como eles cultivam, admiram e vivenciam a Bossa Nova até hoje. No Japão é mais... No Japão tem clubes de Bossa Nova, né? Não, e o teu gosto pelo choro? Porque você é reconhecido como um grande chorão da Amazônia. E de Rondônia nem se fala. Então o choro é realmente uma paixão, né? Eu quando era bem jovem, já tocava em banda de rock, em banda de baile. Eu conheci um sapateiro que era
que era conhecido por Rui, né? Rui Sapateiro. E ele tocava um violão, trabalhando bem os bordões, e aquilo me deixava fascinado, encantado com aquilo. Eu, na verdade, eu arrancava o solado do sapato para ir até a sapataria do Rui para ouvi-lo tocar violão. Então ele foi o meu grande incentivador, na verdade, indiretamente, né? E eu comecei a me apaixonar pelo choro, comecei a tocar com aquela levada do choro, né? E quando eu fui para Belo Horizonte, eu já tocava choro, na verdade. Aí fui para o conservatório, me aprimorei mais e participei em Belo Horizonte do grande movimento de ressurgimento do choro na capital das Alterosas. E lá eu também fiquei conhecido como um chorão, sou fundador emérito do Clube do Choro de Belo Horizonte. E vou em Belo Horizonte de 2 meses, 3 em 3 meses, para cuidar da saúde e nesse tratamento de saúde faz parte o choro. O bandolim. Do Bar do Salomão. Do Bar do Salomão. Bar do Salomão. Como é que é essa história? Fala um pouquinho do Bar do Salomão. O Bar do Salomão é um bar dos atleticanos, um bar temático de futebol. Eu morava do lado, bem próximo, né? E um dia eu fui lá no Salomão e falei para ele, ó, vamos fazer um chorinho aí. Ele falou, não dá certo não, aqui só tem futebol. Para um chorinho vai ficar bem. E o Bar do Salomão não andava bem das pernas, estava muito ruim. Eu sei que eu levei quase 2 anos para convencer o Salomão de fazer um chorinho lá. Esses 2 anos não foi porque você falou para ele que você não era atleticano? Ele sabia que eu era cruzeirense. Mas não foi por isso, é porque ele não tinha ideia do que viria a ser o choro no bar dele. Aí nós começamos a fazer e tal, ele vamos fazer o teste. Aí fizemos, deu certo. A frequência melhorou muito, muita gente bacana, de bom gosto musical, muita gente bonita começou a frequentar o bar. E o bar estourou. Hoje é uma agenda musical de Belo Horizonte. Né? Então tem sua marca lá, né? As pessoas me reconhecem. Talvez, hoje em dia, talvez me reconheçam mais lá do que aqui. Eu chego no aeroporto, lá em Confins, eu sempre encontro alguém que fala, ô Madeira. Então, eu tive uma história bacana em Belo Horizonte. Belo Horizonte foi uma cidade maravilhosa para mim, em termos culturais, em termos de educação. Eu saí daqui em 1973 e fui estudar em São Paulo. Lá eu concluí o meu curso médio, de lá eu fui para o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, uma cidade maravilhosa, mas eu sentia falta de um aconchego, assim, né? E um dia eu fui visitar uns amigos em Belo Horizonte e nunca mais saí de lá, em 74. Lá eu me eduquei, formei em Geografia pela Universidade Federal de Minas Gerais, no glorioso Instituto de Geociências, né, que me ensinou tudo. Desenvolveu a minha veia científica, né? Eu me especializei em geomorfologia e, concomitantemente, estudei música, né? Eu pagava meus estudos com uma mesada que meu pai me mandava e com um dinheirinho que eu ganhava tocando na noite de BH. E lá eu conheci minha mulher, meus filhos nasceram lá, são mineiros. Por isso tem é marcante o BH, viu? É por isso que o BH é marcante. BH é onde tudo aconteceu foi em BH. Da minha história. Mas você tentou também aqui, muitas vezes, criar uma cultura de chorinho também, né?
Eu tentei. Mas eu me dispus a fazer isso porque eu quando o Chico Lito era prefeito, ele me chamou e falou: Lito, eu quero 2 projetos que você pode me ajudar. Um, na área da música, eu quero que você monte a escola de música do município. Montei. E ele me deu o status de secretário. Eu sentava do lado dele na reunião do secretário. O que está faltando aqui para o Lito? Eu reclamava, no outro dia estava lá. A gente botou rapidinho a escola. E o outro foi o projeto... A escola, qual é a escola? A Escola Municipal de Música. Municipal. Escola Jorge Andrade. Jorge Andrade. Jorge Andrade. E Por sinal, é uma excelente escola. Trouxe muitos músicos. aí, É uma fonte de grandes músicos. eu tive o prazer de contribuir para a educação musical de mais de 80% dos músicos em Porto Velho, né? Deixei todo mundo lendo partitura, organizadinho e tal. Nós fizemos a abertura da Eco 92 no Rio de Janeiro, na Sala Cecília Meirelles, com a banda da Escola de Música Jorge Andrade. E quem era o diretor naquela época era aquele pianista, o Arthur Moreira Lima. Ele falou para mim: Casara, mas que maravilha, eu não imaginei que lá na Amazônia tivesse uma qualidade musical como a que vocês estão apresentando aqui. Então são coisas que a história não contou ainda, mas é interessante comentar isso, porque a Escola de Música Jorge Andrade abriu a programação cultural da Eco 92 na Sala Cecília Meirelles, né? Saiu até um disco depois, chamado Porto das Esperanças, com as músicas do Bado, do Laio. Foi um disco autoral, mas bem arranjado, muito bacana, né? Então, quando eu voltei, eu falei: não, o pessoal vai ser receptivo. Mas quando eu voltei, eles não tocavam mais. Eles estavam muito envolvidos com músicas não muito recomendadas, né, para o bom ouvinte. E aí sobrou pouquíssimas pessoas que tocavam choro e não foi para frente. Porque, na verdade, o choro é um estilo que demanda muita erudição, né? Demanda estudo, né? É uma música de improviso também, mas o improviso é consequência de um conhecimento teórico, né? Metodológico. Então é mais fácil tocar as músicas do modismo aí, né? E aí não foi para frente. Agora, com o buraco do Candiru, é que a coisa está se desenvolvendo mais, as pessoas estão vindo ouvir mais a coisa do choro. Tomara que pegue, né, Ciro? Não, inclusive o seguinte: o Lito, ele é tradicionalmente um criador de coisas. Ele durante muito tempo, no fim do ano, aqui na calçada da casa dele, ele fazia um fim de ano, uma despedida do ano que enchia aqui. Mas ele criou um movimento de tentar um grupo de choro. Ele sempre teve criando algum movimento. Mas teve o Buraco do Candiru, ele é um movimento que ele fez involuntariamente, né? Porque, na verdade, a gente gostava de ouvi-lo e ele tocava ali no Bar do Alain, que é próximo do Buraco. Só que o Bar do Alain é tradicionalmente um bar de futebol. E ele estava tocando e reclamaram que ele estava atrapalhando o futebol. Aí, na hora, ele se irritou um pouco e tudo, e disse que não ia mais lá. Mas foi uma coisa de rompante. E aí tomaram ao pé da letra. Principalmente o Marcos Vinícius resolveu alugar um espaço só para a gente, no fim de semana, ouvi-lo tocar e tomar cerveja, bater papo, etc. e tal. O fato é que, no primeiro dia que abriram o local, eram mais de 70 pessoas. Aí acabou, não dá, porque a gente tinha comprado cerveja, tomaram a cerveja da gente. Alguns pagaram, aí deu para
reavivar a coisa, mas no fundo disseram, não, tem que alguém administrar. Eu não queria ser dono de bar, ele não queria, ficou o Marco Vinícius. Aí foi criada o Buraco do Candiru, o local, e virou uma confraria, porque hoje tem mais de 30 pessoas que, na verdade, se associam informalmente para ouvir música e para conversar besteira lá mesmo, rir, brincar, muitas vezes se dizer uma poesia, algum tipo de coisa dessa. E agora já vai ter o 2º ano do carnaval. Carnavalito do Buraco Candiru. Então, Por que Carnavalito? Carnavalito é um carnaval que tem a abertura do Carnaval de Porto Velho, vai ser dia 2 de dezembro aqui na Guiana, no Buraco do Candiru. Quer dizer, isso não teria acontecido se não fosse essa ilustre figura. Porque na verdade o Marquinhos, quando ele não teve tempo de correr, na verdade, né? Porque, quando ele falou, é comigo que vocês estão falando, eu falei, é com você mesmo. Ele não teve chance de correr, então ninguém tinha experiência nenhuma com bar, muito menos o Marquinhos. Mas eu acredito que ele tomou gosto pela coisa e hoje o Buraco é uma referência na noite e no dia de boêmio de Porto Velho, né? Aqui se reúnem figuras maravilhosas, bons amigos, intelectuais. Já tem até uma banda já, né, praticamente formada. Né? Nós já temos até uma banda, né, que é lá do Buraco. E foi um acontecimento, porque na verdade nós não tínhamos, depois do Bangalô, nós não tivemos mais um local assim, que nós pudéssemos nos reunir assim, e cultivar a boa música, a boa poesia, né? Conversar sobre assuntos diversos, mas tomar cerveja, mas também crescer, né, intelectualmente, né? Então o Buraco do Candiru veio preencher um vazio deixado pelo saudoso Bangalô do Macalé, né? E o Silvio lançou um livro, um livro com o nosso amigo que já nos deixou, o Suede, né? O Suede. O livro chamava Buraco do Candiru. Não, na verdade é o seguinte, aí já foi outra coisa. É que o Suede que queria fazer um bar com o nome, usando o nome de Candiru. E a gente nunca quis, né? Aí, quando foi na hora de fazer o bar, o Marcos Vinícius queria dar uma conotação bastante local. Então, não tem... Candiru é a coisa daqui, né? Buraco do Candiru tem toda uma conotação regional. Não há um Buraco Candiru fora de Rondônia. Silvio, agora, saindo um pouquinho do buraco, você tem umas histórias com H, não sei se é com H ou com E, em que você tem umas perguntas pro Lito aí dos romances que aconteceu na família. Não, tem duas histórias que uma eu não acredito de jeito nenhum. Poderia ser que com é a história, né? Que é a história de que o Che Guevara esteve lá por Guajará. Não há coisa. Mas tem uma outra história que envolve o Matias Mendes, que talvez até tenha consubstanciação. O que é que aconteceu mesmo com um grande músico nosso? É um chiste, né? É o chiste, como se diz na Espanha. Porque os conterrâneos guaporenses falam que o Matias Mendes tem mais de 300 anos de vida, né? Alguns dizem que ele nunca morreu, na verdade. E aí surgiu a conversa, uma conversa fiada, mas deliciosa, de que o Matias Mendes teria sido contemporâneo do Ravel, que ele teria tocado o tarol para o Ravel compor o seu
célebre bolero de Ravel, né? Diz que eles desciam a cachoeira lá do Forte Príncipe da Beira, que é cachoeira de Conceição, e desciam de canoa o Ravel na proa, tocando o flautim dele e o Matias Mendes atrás tocando tarol. E aí, claro que isso foge um pouco a temporalidade, digamos, mas de que há essa conversa de que o Matias Mendes é mais velho do que a Serra. E o Che Guevara? O Che Guevara, na verdade, eu acho que foi uma conversa muito interessante do João Lobo. O João Lobo era um comunista, veterano, e ele se encantava muito pela boina do Che Guevara. Eu sempre achei que o Che Guevara não passava de um bandido. Mas o João Lobo achava que ele era o astro dele, né? Então, surgiu com essa história de que o Che Guevara teria passado por aqui como padre e que teria se hospedado na prelazia de Guajará-Mirim, né? Para logo depois ser fuzilado pelos bolivianos, americanos, né? Lá na Bolívia. Mas essa história Silvio, tem uma história de uma parente dele, uma sobrinha ou prima, que namorou com uma celebridade aí. Como é que é? Isso não se constata. Realmente o Valdir Soriano andou por lá, por Guajará-Mirim. O Valdir Soriano, ele me usava como moleque de recado e moleque para comprar cachaça para ele. Era o celular de antigamente, né, moleque? Ô moleque, vai lá. Então eu me senti o cara mais importante do mundo, comprar cachaça para o Valdir Soriano, né? Mas eu tinha uma irmã que era literalmente apaixonada por ele, né? Não chegaram a namorar não, mas ela, se ele tivesse dado um passo para frente, ela teria dado outro em direção a ele. Agora, você disse que chegou a conhecer o Benevito Granda lá. O Benevito Granda, ele se refugiou dos seringais da Bolívia, né? Esses nossos historiadores estão muito loucos. O grande. Tem que andar mais em Guajará na pérola do Mamoré. Porque é o seguinte, o Benevito Granda, ele era muito amigo do presidente de Cuba, o Fulgêncio Batista. E quando a Revolução assumiu o governo lá, o Fidel, ele passou a ser perseguido. Ele se refugiou no México, depois na Colômbia, e os caras continuaram à procura dele. E ele terminou se refugiando aqui na Bolívia, nos seringais bolivianos aqui de Cachoeira Esperança, por ali. E ele vinha, de quando em vez ele aparecia em Guajará-Mirim, sobre a tutela do meu tio, Almir Madeira, que era um grande violonista e acompanhava ele nas músicas. Eu conheci o Benevito Granda na cozinha do meu tio Almir Madeira, em Guajará-Mirim. Não tinha ideia da grandiosidade. Não sabia nem quem era direito. Mas me lembro nitidamente do bigode dele, que ele era conhecido por aquele bigode, né? Era o bigode cantante. Então ele se refugiou por lá. Depois de um tempo ele voltou pro México, onde ele morreu assassinado. Dizem que foi a mando do Fidel. Tinha verdadeiro ódio dele. Mas, Elito, a gente volta para cá, né? O teu filho hoje, o que é que ele faz? Teu filho que é grande pianista. O Gabriel Casara. Gabriel hoje é professor da Universidade Federal de São João del Rei
é graduado em música pela Universidade Federal de Minas Gerais, mestrado também pela Universidade Federal de Minas Gerais, e agora ele está fazendo doutorado na Universidade de Montreal, né, onde ele mora e está desenvolvendo lá os seus estudos. Né. Ele vem uma vez por ano ao Brasil, mas ele já tem uma carreira internacional. Né. É um garoto muito talentoso, é mineiro, mas também é rondoniense. Ele faz questão de levar o nome de Rondônia onde ele se apresenta. Ele já tocou em Paris, tocou na Itália. Agora, recentemente, ele fez um concerto em Montreal, muito prestigiado. E é um talento que leva o nome de Rondônia, né? Que a gente conheceu ele tem a idade já tocando. Você mesmo teve a oportunidade de registrar isso, quantas e quantas vezes. E com muito orgulho e satisfação, viu? Mas ele se incomoda um pouco porque com o fato de não ter sido convidado para inaugurar o grande teatro Palácio das Artes de Rondônia. Convidaram um amigo dele, um aluno dele, mas não fizeram um convite a ele. E eu falei para ele, olha, você precisa ter um pouco de paciência e lembrar sempre que santo de cara não faz milagre. Mas é uma coisa que eu acho que Rondônia mais cedo ou mais tarde vai aprender a prestigiar um grande valor que leva o seu nome por todo. E o Lito, como é que ele vê hoje a cultura, como é que ele vê a música em Rondônia? Não, o Lito Casara. O Lito Casara? Sim. Eu vejo o desenvolvimento cultural musical com muita preocupação. Nós estamos... as nossas instituições têm privilegiado uma música de péssima qualidade, sabe? Porque na Grécia Antiga, os filósofos já recomendavam aos governantes: cuidado com a música que você está oferecendo à população. Ela pode adoecer, essa população pode adoecer. Porque é através da música que a gente vai se lapidando, a gente se torna melhor cidadão, melhor filho, melhor pai. A gente se torna uma pessoa, um indivíduo mais polido, né? A depender da música, você vai se embrutecer, né? É preciso melhorar, preciso cuidar mais da qualidade musical que nós estamos ensinando aos nossos jovens. Como é que fica esses jovens que sonham em ser músico? Provavelmente você vê muitos aqui nos bairros, na área mais subúrbios aqui, carregando seus instrumentos e sonhando com isso ainda. É possível ser profissional aqui de sucesso? Nós temos alguns profissionais de destaque. Nós temos um violonista clássico, Amorim, não lembro o nome dele, mas é um músico já reconhecido internacionalmente, né? Tem o Gabriel, o meu filho também, que é um destaque. Mas esses jovens, eles tiveram que sair daqui. Eles não tiveram outro amparo a não ser da família, né? Hoje eles andam com as próprias pernas, mas é uma coisa muito difícil, porque Porto Velho tem muitos talentos musicais. Porto Velho é cheio de bons músicos. A educação musical é que não é a melhor possível, em que pese um oásis, eu chamo de oásis, que é a escola Sol Maior,
que tem uma metodologia, que forma, que tem registro no Conselho de Educação. Essa é recomendável. A Jorge Andrade, ela foi pensada pelo Chiquilito Essa como uma escola de talentos, para formar talentos e distribuir esses talentos nas escolas municipais, para ensinar música, né? Ela não era uma escola para educar toda a população, era para prestigiar o talento. O Chiquilito ele era visionário nessa questão. Depois que eu saí, ela se tornou uma escola do município e forma todo mundo que se interessa por música, né? Mas o papel dela, ela tinha como missão prestigiar os talentos, os destaques, para que esses talentos fossem reproduzir, né? Fossem educar os outros jovens nas escolas. Silvio, com você. Não, eu ia perguntar sobre teu outro filho, o Rafa, que eu sou um fã dele, ele faz uma música, é um compositor, faz uma música que eu comparo muito com a música daquele sobrinho do Tim Maia, do Ed Mota. A música, ele tem um balanço, tem uma bossa, ele é fantástico. O que é que ele está fazendo? O Rafa é um outro talento, é impressionante. Ele não seguiu a carreira erudita, mas ele é um guitarrista impressionante, muito talentoso e um compositor melhor ainda, né? Além de cantor, né? Ele é um cantor, um instrumentista e um compositor, né? E ele sofre muito com essa falta de apoio, né? Na nossa família a gente dá todo apoio para ele desenvolver essa coisa toda. Mas falta lá fora, uma política pública capaz de orientar, né? De estimular propriamente dito, né? Porque esses jovens eles vão até um certo momento. A hora que eles resolvem casar e ter filho, aí eles vão ser o quê? Vai ganhar dinheiro com música? Não dá certo. Termina se ocupando com outra profissão para ganhar o pão de cada dia. E aí a sociedade perde um talento musical que é uma lástima, é um desperdício muito grande, irreparável, eu diria. Você perder um bom talento musical, um bom talento artístico, é um prejuízo irreparável para a sociedade. Tá? Por isso a urgência e a imperativa necessidade de se desenvolver políticas públicas de apoio à música, à arte como um todo, né? A dança, a música. É verdade. A gente aqui tem o privilégio de ir no buraco, ouvir o Nicodemos, você, o pessoal do Grupo Intervalo, né, o Dimaci, que é um cantor excelente, vem o Samuel Castiel, pessoal que tem outras profissões, mas na verdade deixaram de desenvolver esse talento até por falta dessas políticas públicas. Agora, eu não vou nem falar de música, não, vou falar da tua família. Além de você, quantos filhos são? Nós somos 11 filhos, né? 8 irmãos, filhos da minha mãe, Dona Estela, e mais 3 irmãos. Mas que a gente não faz diferença. São 11 irmãos muito queridos. Nós fomos criados com muito carinho por seu Giacomo Casari, por Dona Estela, e não nos diferenciamos, né? E na minha família, sempre nós cultivamos muita música. É uma família que gosta muito de festa, que chora, que ri. É uma família de italiano, misturado com português. E uma família muito alegre. Tenho outros irmãos que também desenvolvem o dom musical, como o Caté. O Caté é um excelente músico,
cantor, o Sheik, que também visita o violão de vez em quando. E eu sei que de depressão ninguém sofre nessa família. Agora, tem uma irmã tua, Dalva, que é casada com O Chico Cohen, assim, que é famoso por ser motociclista. motociclista, ele é arquiteto, é um cozinheiro de primeiríssima qualidade, tanto ele quanto a Dalva, né? E eles têm um restaurante muito bacana, né? Eles estiveram lá antes em Guajará-Mirim, eles tinham lá um que era maravilhoso. Eles né? tinham o Mirante da Cachoeira. O Mirante da Cachoeira. Hoje eles têm a LK Distribuidora, Conveniência Distribuidora. Isso, maravilhoso. Mas está assim, toda sexta-feira, sábado também tem durante a semana tem uma música lá que é maravilhosa. Mas bom mesmo, além da música boa que é feita lá, você tem a questão de que a comida de lá é A deliciosa. comida é maravilhosa lá, as saltenhas. A saltenha, a Kafka. Ele faz como é que é aquele bicho que é o repolho por cima, como é que é? Charuto? Charuto. É. É ali logo perto do conjunto, né? Como é que aquele conjunto Eco? É ali no começo da estrada da Penal, né? Penal, Em frente a um condomínio grande que está inaugurando agora. Estão entregando agora. É um lugar de fácil acesso. E a Alca vem também ao encontro dessa necessidade de lugares com boa música e com boa comida, né, em Porto Velho. É sempre o Baribu tá lá com o Paulinho Batera. Tem uma menina também excelente que eu não estou conseguindo lembrar o nome, o KT também, vez por outra está dando a canja lá. Muito legal. A seleção musical da ALK está de parabéns. A comida dele já está de parabéns. Lá se toma um bom vinho, né, Silvio? Toma uma boa comida. É um lugar que eu recomendo, viu? Agora, me conta a história. Esse espaço aqui, como é que é espaço Silvio Percival? Eu sempre tive um sonho de ter um caramachão, né? Aqui na minha casa. E aí plantei essa coisa e ele foi crescendo e começou a esparramar e nós inauguramos isso aqui. O Silvio, na verdade, foi o meu primeiro convidado para desfrutar da sombra desse caramachão. Eu ainda não afixei a placa, mas já mandei confeccionar. Caramachão do Silvio Percival. Mas tem que ter um evento. E embaixo, Viva a Poesia. Qual é a poesia? Viva a Poesia. Viva a Poesia, né? O Silvio é interessante. Vocês querem deixar... Todas as vezes que eu acompanho o Silvio na rede social, principalmente no sábado e domingo, que ele te visita, ele termina o domingo postando na rede social sempre uma taça de vinho e um poema, né? Aí tá no litro. Aqui embaixo dessa primavera, o Silvio já compôs coisas muito interessantes, né? De dar inveja a Neruda e a tantos outros, né? Ih, rapaz, comecei a entrar daquelas histórias malucas. Mas o Silvio é daqueles amigos que a gente agradece a Deus pela convivência. É uma convivência muito bacana, é uma boa taça de vinho, né? A gente se alimenta aqui de vinho e poesia, na verdade. Tanto que quando ele não pode, E música, principalmente. quando ele entrou ali, que o rapaz ia passando com uma cerveja, ele falou, eu não bebo cerveja. Aqui quem manda é ele, né? Aliás, você estava lembrando até uma coisa sobre a música do Fernando Pessoa, que você disse que é muito interessante. Dai-me vinho, que a vida é nada. Dai-me vinho, que a vida é nada. Do Fernando Pessoa. Sim, mas ele disse que a música é o quê?
você diz assim que a música que o vinho é a música líquida. Tem isso mesmo. Que o vinho é a música líquida. Que a mulher É a música sólida. tem alguma coisa. Que a mulher é o estado sólido da poesia. Da poesia. Então é o seguinte, a música é o vinho. E a mulher estado- é o estado sólido da poesia. O vinho é o estado líquido da música. E a mulher é o estado sólido da poesia. E o perfume é o estado gasoso. Lito, uma mensagem para a gente encerrar e a gente vai ouvir um pouco você tocando, que inclusive nós vamos ilustrar a entrevista com essas músicas suas. Tá. Eu acho que é importante a gente destacar nessas nossas conversas o compromisso que todos nós temos com o desenvolvimento cultural, né? Porque ele independe da educação. Porque às vezes nós somos bem educados, mas não temos um desenvolvimento. O que fixa, na verdade, o conhecimento é a cultura, é o jeito de fazer as coisas, né? O jeito de preparar um prato, o jeito de me aproximar de uma outra pessoa, né? Então isso é cultura. E é importante que a gente tenha uma educação cultural, que a gente possa potencializar os nossos valores, né? Sejam eles morais, intelectuais, mas que a gente possa lapidar o homem e a mulher da nossa comunidade para que a gente possa ter uma convivência mais feliz, mais proveitosa, né? Potencializar as coisas boas da vida. Porque a gente não veio aqui para ser triste. A gente veio à Terra para ser alegre, para aprender com o sorriso. O Paulo Vanzolin cantava o seguinte: mulher que não ri não precisa dente. Né? E eu acho que é uma boa expressão para se encerrar esse bate-papo maravilhoso que eu tive a honra de participar juntamente com vocês. E para encerrar, dedilhar um pouquinho do meu bandolim. Esse é um bandolim feito pelo Mário Machado, o meu luthier lá de Nova Lima. Então, Silvio, faz o encerramento. Só chama o história de gente de opinião, encerra, né, Silvio? Encerra aí ao fundo musical do bandolim para ele. Pega o microfone. Dá o microfone. Na verdade, só podia encerrar mesmo com a música do Lito, né? Porque é de certa forma uma mistura da alma de Guajará-Mirim, de Porto Velho, e por que não dizer mineira, né? Ele tem um lado que eu diria quase gregoriano, porque ele também é meio católico, ele não diz isso, mas no fundo ele é um espírito cristão. Por isso, ouvir a música dele é sempre uma maravilha. Então, o história de opinião fica com o Lito.
Aí, ó.